E se a lenda do trem nazista cheio de ouro não só fosse verdadeira, mas também mais assustadora do que jamais imaginamos? Desde o desaparecimento do trem nas montanhas até pistas estranhas a serem descartadas, hoje vamos ver as revelações que podem ser os restos de um trem carregado de tesouros saqueados e algo ainda mais sombrio. Número 5. Em um trem que desapareceu nas montanhas. Nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, enquanto a Alemanha nazista desmoronava sob a pressão do avanço das forças soviéticas, algo estranho aconteceu nos trilhos ferroviários da Baixa Silésia. Um trem fortemente vigiado, do qual se dizia que transportava toneladas de ouro, pedras preciosas, obras de arte de valor inestimável e, potencialmente, algo ainda mais sinistro, desapareceu entre Breslávia, atual Wrocław, e Waldenburg, hoje Wałbrzych. Nunca mais foi visto. Dizia-se que o trem havia desaparecido perto das montanhas do Gul, uma região acidentada e coberta de florestas no sudoeste da Polônia. Não era um trem qualquer. As testemunhas o descreveram como blindado, fortemente protegido e diferente de tudo o que já tinham visto antes. Segundo vários relatos, incluindo de um jovem polonês de 15 anos chamado Botad Welch, o trem foi visto avançando em direção a oeste numa noite de janeiro de 1945, pouco antes de o Exército Vermelho cercar a região. E então, nada. Foi como se o trem simplesmente tivesse desaparecido. Logo começaram a surgir rumores sobre o que poderia transportar um trem tão fortemente vigiado, e durante anos procurou-se evidências da existência do trem de ouro nazista. Mas tudo parecia em vão, apesar de as atrocidades nazistas serem bem conhecidas, o que tornava muito provável a existência de tal trem. Não havia nada além dos relatos das testemunhas, o que fez com que o trem se transformasse em uma lenda urbana. Não era a primeira vez que surgiam rumores de tesouros nazistas escondidos em bunkers subterrâneos secretos, mas essa história tinha um peso diferente. Os nazistas eram conhecidos por projetar vastas redes de túneis, bunkers e rotas de fuga por toda a Europa. Neste caso, o suposto esconderijo ficava perto do castelo de Königsberg, um dos quartéis generais projetados por Hitler para o sede da extensa, porém incompleta, rede de túneis conhecida como Projeto Riese. Esses túneis, escavados nas profundezas das montanhas Bul com mão de obra escrava, foram abandonados às pressas diante do cerco soviético. Muitas entradas foram destruídas com explosivos, e se um trem chegou a entrar em uma dessas plataformas subterrâneas, é totalmente plausível que tenha sido selado para sempre, intencionalmente. Com o passar dos anos, surgiram mapas. Alguns mostravam avistamentos que se desviavam da linha principal de Ratosław. Outros mostravam entradas de túneis incompletas, mais claramente definidas. O mineiro aposentado Tadeusz Slowikowski acreditava que o trem estava exatamente no lugar onde dois exploradores amadores, Piotr Koper e Andreas Richter, posteriormente afirmariam tê-lo localizado. Anos antes, ele havia recebido informações de um ex-funcionário ferroviário alemão que ensinou que o trem de ouro nazista, de fato, havia entrado em um túnel e nunca mais saíra. Ainda assim, nunca surgiu nenhuma prova definitiva. Apenas rumores, mapas e boatos transmitidos de geração em geração. E mesmo assim, a crença persistia. O trem de ouro nazista estava lá fora, em algum lugar, oculto sob o solo da Baixa Silésia, enterrado sob décadas de entulho e negação. Para muitos, isso não era apenas uma história de riquezas roubadas. Era um símbolo dos últimos dias do Terceiro Reich, uma tentativa desesperada de ocultar a magnitude de seus crimes, de enterrar não só ouro e arte, mas também o aterrorizante legado de suas ações. Um trem que transportava mais do que um tesouro, um trem que carregava os fantasmas de um regime moribundo. E em 2015, o mundo seria obrigado mais uma vez a lidar com esse legado. Número 4. Na descoberta de 2015 que abalou o mundo. No verão de 2015, veio um anúncio da Polônia que eletrizou o mundo. Dois exploradores amadores, Piotr Koper, um empreiteiro de construção polonês, e Andreas Richter, um geólogo alemão, alegaram tê-lo finalmente encontrado. Após décadas de becos sem saída, especulações e enganos, eles apresentaram o que, segundo eles, eram provas contundentes e imagens de georradar que mostravam um contorno nítido de um trem de 100 metros de comprimento, enterrado sob um aterro próximo ao quilômetro 65 da linha Wrocław-Wałbrzych. O advogado deles emitiu uma declaração cuidadosamente redigida. Eles só revelariam a localização exata ao governo em troca de uma comissão de 10%. O sigilo,
O momento oportuno e a confiança com que falaram desencadearam uma polêmica midiática mundial. Mas também houve ceticismo. Os homens pareciam ansiosos para lucrar com os bens de um regime que o mundo desprezaria para sempre. No entanto, a busca pelo trem de ouro nazista nunca havia revelado nenhuma prova. Isso era o mais perto que já se tinha chegado de descobrir se ele era real. Em questão de dias, as autoridades polonesas isolaram o local. Guardas armados, policiais e engenheiros militares invadiram a área. O vice-ministro da Cultura polonês, Piotr Zaszorski, declarou publicamente estar 99% certo de que as imagens de radar mostravam um trem, não uma formação geológica, nem uma farsa, mas sim um trem. Meios de comunicação do mundo todo foram até Wałbrzych. Espectadores, caçadores de tesouros e céticos se reuniram perto do local arborizado, onde um trecho dos trilhos fazia uma curva em direção a um aterro suspeitamente elevado. Equipes de televisão acamparam na floresta. A emoção era palpável. Pela primeira vez, o lendário trem de ouro nazista parecia tangível, real. Um fragmento da história estava prestes a ser descoberto, revelando ainda mais horrores cometidos pelos nazistas. Durante quase 70 anos, o trem foi um mito, mas estava prestes a se tornar realidade. Cooper e Richter revelaram que as imagens de radar haviam sido feitas com um sistema KS-700, que indicava um objeto longo, metálico e retangular, enterrado a cerca de 50 metros de profundidade. A localização encaixava perfeitamente com mapas antigos, depoimentos de testemunhas e teorias. Alguns disseram ter identificado poços de ventilação, uma entrada selada para um túnel. Pela primeira vez, o lendário trem de ouro nazista parecia tangível, real. Um fragmento da história estava prestes a ser descoberto, revelando ainda mais horrores cometidos pelos nazistas. Durante quase 70 anos, o trem foi um mito, mas estava prestes a se tornar realidade. Cooper e Richter revelaram que as imagens de radar haviam sido feitas com um sistema KS-700, que indicava um objeto longo, metálico e retangular, enterrado a cerca de 50 metros de profundidade. A localização encaixava perfeitamente com mapas antigos, depoimentos de testemunhas e teorias. Alguns disseram ter identificado poços de ventilação, uma entrada selada para um túnel e até indícios de uma câmara secundária próxima. Era evidente porque o vice-ministro da Cultura polonês estava tão certo de que o trem perdido há tanto tempo finalmente havia sido encontrado. Tudo se encaixava perfeitamente. Mas não foi apenas o tesouro que capturou a imaginação das pessoas. Aumentavam as especulações sobre o que mais poderia haver lá embaixo. Armas, tecnologia nazista avançada, até mesmo pesquisa nuclear? As teorias começaram a proliferar e o mistério aumentou à medida que os militares limpavam a área de minas e armadilhas da guerra. Quando o exército polonês concluiu sua varredura, as permissões para escavação foram concedidas. As equipes científicas começaram no número 3, o que os nazistas deixaram para trás. A ideia de um trem cheio de tesouros pode parecer fantasia, mas a história conta uma história diferente. Os nazistas não travaram guerras apenas no campo de batalha. Eles saquearam a Europa em uma escala colossal. Arte, moedas, joias, objetos religiosos e coleções inteiras de museus foram saqueados em cidades de todo o continente. Se o trem de ouro nazista tivesse sido encontrado, era muito provável que os tesouros que continha não fossem apenas posses nazistas. Seriam riquezas dos grupos de pessoas que eles haviam perseguido durante anos. Em maio de 1945, durante a queda da Alemanha, as tropas americanas descobriram um trem cheio de obras de arte roubadas no refúgio de Hitler em Berchtesgaden. Esse não foi um incidente isolado. Os aliados recuperaram aproximadamente 5 milhões de objetos saqueados e foi confirmado que mais de 4 milhões foram roubados ou extorquidos. O tenente de Hitler, Hermann Göring, foi um dos ladrões de arte mais prolíficos da história moderna. Ele se gabava abertamente de suas campanhas de saques, acumulando obras-primas suficientes para encher museus inteiros. O próprio Hitler idealizou um supermuseu em Linz, na Áustria, e sua coleção particular incluía peças raras roubadas de colecionadores, galerias e universidades judaicas. Existe até mesmo um precedente de um trem de ouro literal. Em 1945, as forças americanas interceptaram um trem na Áustria que transportava grandes quantidades de ouro, prata e obras de arte roubadas de judeus húngaros.
Isso incluía 52 caixas de ouro e diamantes, mais de 1.500 caixas de prata e até mesmo as reservas de todo um banco nacional. Grande parte desse tesouro desapareceu misteriosamente depois que os americanos o confiscaram. Em vez de salvá-lo e devolvê-lo às comunidades legítimas, parecia que os horrores dos nazistas se repetiam. Assim, quando em 2015 surgiram histórias sobre um trem nazista enterrado, elas não eram desprovidas de fundamento histórico. Os nazistas tinham um motivo, os meios e a oportunidade. Eles construíram elaborados bunkers subterrâneos e redes de túneis para proteger sua riqueza roubada do avanço dos aliados. Não eram boatos, eram estratégias documentadas. Será que um desses trens poderia simplesmente ter desaparecido nas montanhas, selado atrás de uma parede de explosivos e décadas de silêncio? Por que o projeto Riese teria sido iniciado, se não fosse para transportar bens roubados de forma encoberta? Número 2. Em Sob as Montanhas Coruja, o projeto Riese. Para entender como um trem poderia desaparecer, é preciso compreender o que havia sob a superfície. O projeto Riese, que significa gigante em alemão, foi uma iniciativa de construção gigantesca lançada pelos nazistas em 1943 nas Montanhas Coruja. Foi um dos projetos mais ambiciosos de Hitler, um extenso complexo subterrâneo projetado para abrigar o centro de comando do Führer e realocar operações industriais essenciais para debaixo da terra, protegidas dos bombardeios aliados. Construído com mão de obra forçada dos campos de concentração, os sistemas de túneis eram extensos, brutais e inacabados. Muitos dos trabalhadores morreram durante o processo, parte do que os oficiais nazistas chamavam de aniquilação pelo trabalho. Seus corpos eram substituídos com a mesma facilidade que as peças de uma máquina. A grande quantidade de prisioneiros de guerra e de campos de concentração significava que nunca lhes faltava um grupo de trabalhadores quando precisavam. Mesmo hoje em dia, a extensão total do projeto Riese é desconhecida. Apenas uma parte do complexo foi mapeada ou tornou-se acessível. Existem enormes poços, túneis de vários níveis e câmaras do tamanho de uma catedral espalhados por todas as montanhas. E então há as portas seladas, as entradas destruídas, os túneis cheios de entulho que ninguém se atreve a limpar. Sem dúvida, as montanhas do Bull escondem segredos que o mundo talvez nunca conheça, tornando-as o lugar perfeito para o trem de ouro nazista. Especialistas acreditam que esses túneis inacabados poderiam esconder trens inteiros. Imagens de satélite e mapas da época da guerra indicam vários alinhamentos suspeitos entre sistemas de túneis conhecidos e as ferrovias próximas. O geofísico Krzysztof Spakovsky, que estudou a região durante décadas, encontrou múltiplas anomalias em cavernas, poços, dutos de ventilação. Por que os nazistas precisariam de espaços subterrâneos tão enormes? Alguns dizem que eles estavam realocando fábricas de armas. Outros acreditam que estavam construindo novas armas, mísseis de longo alcance, caças a jato, até mesmo componentes de um programa nuclear. Um local, o complexo, inclui um vasto espaço subterrâneo fortificado com acesso ferroviário. Perto do castelo de Königshof, que também estava sendo convertido em quartel-general nazista. Acredita-se que um túnel conecta o castelo diretamente à linha férrea. Será que esse poderia ter sido o destino final do trem do ouro nazista? Há mais uma pista, o uso do trem pessoal de Hitler, o Führersonderzug. Esse centro de comando móvel costumava operar a partir de locais ocultos por toda a Europa. Será que a região de Lábixi foi um centro de operações desse tipo? Isso não está confirmado. Mas o que se sabe é que os nazistas trouxeram concreto, mão de obra e muito sigilo para essas montanhas, e depois partiram às pressas, destruindo documentos e lacrando o acesso. O que nos leva a perguntar o que eles estavam escondendo. Número 1. Em pistas demais para serem descartadas. Ao longo das décadas, surgiram pistas demais para serem ignoradas. Testemunhas oculares descreveram repetidamente movimentos estranhos de trens no início de 1945. Civis, mineiros e até trabalhadores ferroviários lembravam de um trem fortemente escoltado que seguia para o oeste e depois desapareceu. O mineiro aposentado Tadeusz Słowikowski estava tão convencido de sua localização que dedicou décadas a pesquisar mapas e depoimentos. Suas teorias coincidiam perfeitamente com as varreduras de Cooper e Richter. Em 2015,
Quando o local finalmente foi investigado, o radar não só detectou um grande objeto metálico, mas também indicou formas regulares e artificiais enterradas sob a terra, possivelmente vagões de carga ou compartimentos. Uma varredura posterior chegou a identificar múltiplas cavidades na rocha. Será que este poderia ser o túnel oculto? Ainda assim, os céticos persistiam. O professor Janusz Madem, chefe de uma equipe da Academia de Mineração de Cracóvia, argumentou que as anomalias eram naturais. Richter e Cooper discordaram publicamente repetidas vezes. Seus escaneamentos foram interpretados por analistas independentes que também observaram fortes campos eletromagnéticos na mesma área. Quanto mais se aprofunda no caso, mais difícil fica descartar as provas sobrepostas nas imagens de radar, os registros históricos, as testemunhas oculares, a infraestrutura construída pelos nazistas. Até mesmo as imagens de satélite mostraram distorções suspeitas no terreno que coincidiam com as localizações indicadas nos mapas alemães da época da guerra. Há também a questão de uma confissão no leito de morte que supostamente desencadeou a busca de Cooper e Richter. Embora não esteja confirmada, envolve um ex-oficial da SS que admitiu saber a localização de um trem que havia sido selado dentro de um túnel perto de Labexi. A confissão acrescentou mais uma camada de credibilidade à já crescente montanha de pistas. Separadamente, qualquer uma dessas peças poderia parecer inconclusiva, mas juntas contam uma história cativante, uma que resiste a desaparecer. Mas também pode apontar para a ideia de que o trem de ouro nazista transportava algo muito pior do que apenas arte e joias. Nos vemos no próximo vídeo.